O homem é cheio de justiça própria. Ele acha que ele é melhor do que o outro porque ele faz isso, porque o outro não faz aquilo. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que fala de um pouco de tudo, né? E ela fala assim: assentado nas regiões celestiais. É uma coisa bem assim, é muito fácil de entender quando você conhece Jesus Cristo, quando você conhece o Evangelho. Mas, como ontem, conversando com a Nori, ela disse assim: eu me faço tantas perguntas. Eu falei: eu tenho uma relação aqui, se você quiser, eu posso te passar essa relação de perguntas também, porque eu tenho um monte também que eu não tenho respostas, né? E uma das coisas que são incríveis, né? Essa palavra aqui está em Efésios, capítulo 2, versículo de 6 a 10. Muitas vezes eu me questionei, me perguntei como isso pode acontecer, né? E hoje trazer uma reflexão para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações e a gente possa entender realmente isso. Amém? Então, Efésios 2, capítulo 2, versículos de 6 a 10. E a palavra, e Paulo diz assim, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que nem ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticarmos. Então, a pergunta, assim como disse Nori ontem, e foi bem forte para mim também: se estamos aqui, como podemos estar em Cristo Jesus, com Cristo nas regiões celestiais? Humanamente é impossível a gente entender isso, né? Mas Paulo diz aqui: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, se a gente entender bem isso, fala em fé, fala que nós não temos nada a ver com isso. Por quê? Muitas vezes o homem quer ser justificado pelas obras que ele pratica. Ele fez o bem, ele ajudou, em todo tipo de obra, ele acha que é a própria justiça do homem. O homem é cheio de justiça própria.
Ele acha que ele é melhor do que o outro porque ele faz isso, porque o outro não faz aquilo. Então, mas Deus está dizendo que isso não tem nada a ver com obra. Isso é uma coisa, olha, realizada em Cristo Jesus, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quais são as boas obras? As quais Deus preparou antes para que nós pratiquemos. Então, toda boa obra é preparada por Deus. Então, isso não tem nada a ver com a gente. Muitas vezes, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa e, na verdade, é algo que Deus já preparou para nós lá atrás. Né? Semana passada nós estávamos falando de dons, né, Bruno? E os dons, um dos dons era dom de ajuda. Dom de ajuda. Aí a pessoa fala, mas dom de ajuda? É dom de ajuda. Tem gente que não ajuda ninguém. Nem pegar um peso. O cara está se matando ali sozinho e ele não tem esse dom. Então ele não ajuda. Não é fazer alguma coisa melhor do que isso, não. Mas nós vamos começar explicando algumas coisas, porque não tem jeito. Deus, ele... Escuta aqui o que João está falando para nós aqui. Ó. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Agora nós vamos procurar na própria palavra algumas explicações por que nós estamos lá. Primeiro que nós somos criação de Deus, né? Então, se nós já somos criação de Deus... Ah, mas você já era criação de Deus. Não, você era criatura de Deus. Aí você passou a ser uma criação de Deus. Então, é bem diferente. João 4, 23 e 24. E João fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes, os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, qual é a explicação? Por exemplo, pode pegar uma água para mim, por favor? Quando Deus falou para Adão que ele ia morrer lá no Jardim do Éden, ele disse, não come dessa fruta, porque se você comer dela, você vai morrer. Então a morte que Deus estava falando para Adão era a morte espiritual. Essa morte espiritual foi o que aconteceu. Então, quando Paulo está falando para nós que nós somos criação de Deus, Deus, através de Cristo Jesus, em Cristo, Ele restaurou essa partícula, que é o Espírito de Deus ativado em nós, e nós fomos viver, o nosso espírito foi viver. Porque muitas vezes o homem, ele quer sentir Deus na carne. Ele quer sentir arrepio, ele quer sentir todo tipo de coisa na própria carne dele. Não vai sentir. Porque João está dizendo aqui, ó, presta bem atenção, João está dizendo aqui, ó, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Tem um ponto e começa. Deus é espírito
e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Então nós não precisamos fazer nenhum tipo de ação da carne para poder adorar a Deus. Então o que nós fomos, o que foi gerado em nós, o Espírito maravilhoso do Senhor Jesus, que nasceu de novo em nós, gerado por Deus, esse que está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Não a nossa carne. A nossa carne continua aqui, nós continuamos da mesma forma, enfrentando os mesmos problemas nossos. Mas o nosso espírito hoje domina sobre tudo isso. Por quê? Ele está com Cristo. Ele está em Cristo. E aí tem mais explicações, coisas lindas aqui. Romanos capítulo 8, 15 e 16. Só para a gente entender que é só o nosso espírito que foi avivado quando nós cremos em Jesus, levantamos a mão e dissemos: Senhor, nós queremos o Senhor, nós cremos nesse sacrifício maravilhoso da cruz, nós entendemos esse sacrifício que era para nos salvar. Por um homem entrou o pecado, por outro saiu o pecado. É nesse processo, quando você levanta a mão e fala: não, eu quero, e você recebe Jesus na sua vida como administrador da sua vida. Como que ele é administrador da sua vida? É tudo que você vai fazer, você vai sujeitar ao Senhor Jesus. Seus pensamentos, seu amor, o amor pelos seus irmãos. Você vai realizar as obras que ele praticou sem questionamento. Você não vai questionar a Deus para realizar essas obras. Porque muitas vezes Deus providencia uma obra que você não quer, como perdoar, que é uma coisa dificílima de fazer. Se não for gerada no coração de Deus, a gente não consegue perdoar. A gente tem esses problemas. Todos nós. Romanos capítulo 8, de 15 e 16. Aí ele dá mais uma explicação. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, esse Espírito que hoje está vivo em cada um de nós, porque cremos nesse sacrifício maravilhoso, é esse Espírito que hoje nos dá o direito de assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para que de lá possamos ver as coisas com claridade. Muitas vezes aqui, se a gente pensar de uma forma terrena, nós não conseguimos enxergar as coisas com claridade. A gente fica buscando uma explicação humana para cada situação. Esse é um dos pontos que mais nos atrapalha a viver essa plenitude de viver nas regiões celestiais. Então, esse é um processo bem complicado para o homem, mas quando ele entende, quando ele recebe a Jesus, quando ele entende pela palavra que isso é o que passou com ele, ele começa a viver essa plenitude, essa alegria de viver, esse amor entre os irmãos, né, que nós falamos a semana passada, que era amar uns aos outros como eu vos amei. Então, quer dizer, aí você entende que você pode amar seu irmão com a própria morte. Amém? Amém. Mas aí, só para uma passagem muito conhecida por muitas pessoas, por nós, né, que somos cristãos. Está em João 3, capítulo 4, capítulo 3, de 4 a 7. Essa, como diz Jonathan, vem o ice and cake, né? Ela vem explicar muito claro para nós
botar a cerejinha em cima do bolo. Por que que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais? Amém? É a passagem que Jesus fala com Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo. Então ele tinha que nascer de novo. E ele fala para Jesus que... Aí ele responde para Jesus. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É o segundo nascimento, é isso que Paulo está dizendo para nós aqui atrás. Olha aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Isso que Jesus está dizendo para Nicodemos é exatamente isso. O que é carne, o que é nascido da carne é carne. Então, como que é nascido da carne? Nossos pais se ajuntaram, tiveram relação e nasceu eu, nasceu todos nós, nasceu Silmara e Luciana, André, todos aqueles que foram nascidos pela carne. É muito fácil de entender, todo mundo sabe disso. Agora, os nascidos de Deus, só aqueles que conheceram Jesus, aqueles que entenderam que Jesus é realmente o administrador da vida de cada um. Então, é isso que eu queria trazer para os irmãos, para que os irmãos pudessem entender e eu ser ministrado mais um tempo para entendimento, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que a gente possa realmente entender e desfrutar desse lugar celestial, né? Onde a paz do Senhor Jesus nos acompanha todo o tempo. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria que vocês pudessem buscar mais na palavra, ler mais, porque aqui é um tempo mais restrito para que a gente possa estar realmente só pensando e desfrutando desse amor, orando junto, apresentando nossas vidas diante de Deus. Mas se todo mundo pegar os capítulos todos, né? Se todo mundo pegar os capítulos, esses capítulos inteiros, e puder desfrutar disso, o Senhor, por certo, vai ministrar mais no coração dos irmãos e que todos vão receber mais da graça e do favor de Deus na base do entendimento e viver essa plenitude em nome de Jesus. Amém? Eu vejo que o Espírito de Deus, ele é o que vai nos conduzir nessa adoração. Nós não somos capazes de adorar o Senhor, mas através do Espírito que Ele gerou em cada um de nós, nós conseguimos adorar Ele em Espírito todo dia, o dia todo. Não é todo dia, é o dia todo, porque nós vamos estar em Espírito, a cada momento, adorando o Senhor em Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, um grande beijo no coração de cada um, que a graça e o favor de Deus possam alcançá-los tremendamente nessa noite e vocês possam, em nome de Jesus, ter uma grande experiência com o Senhor, porque o Senhor é bom, eterno e maravilhoso todo o tempo.
Amém? Um beijo no coração. Até mais. Boa noite, gente.